Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi, apresentando mais um Kapan Comenta. E como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado a semana? Né? No nosso último podcast a gente falou muito sobre Disney. E nesse a gente vai falar muito mais sobre Disney. Eu não sei vocês se incomodam, porque às vezes eu sinto que tá só na mesma tecla e tal, no mesmo assunto, mesmo tipo de assunto. Às vezes me incomoda, porque eu gosto de falar outras coisas, eu gosto de falar Tokusatsu, mas é meio que o período, né? Eu tô vendo muita coisa sobre Disney, eu tô pesquisando, eu comecei hoje a produção da nova parte da retrospectiva da Walt Disney, né? O T-Walt, que vai se chamar O Legado de T-Walt. Eu comecei hoje a fazer, então eu tô meio pesquisando muito sobre Disney, porque também é um assunto que me fascina. Mas eu prometo que eu vou tentar variar mais no blog. Eu tô fazendo a resenha de Pokémon 2000 finalmente, e eu tenho planos para a resenha de Oz, maravilhosa resenha de Oz, né? Mas enquanto isso, vamos falar mais de Disney, né, nesse podcast, porque temos assuntos interessantes. Nosso primeiro bloco vai falar sobre uma teoria de Enrolados e Frozen, ligando os dois filmes, né? Não é minha teoria, mas eu tenho um pouco a falar a mais sobre isso. E no segundo bloco a gente vai falar sobre a Disneyland, né, sobre um projeto de unir duas histórias de rides, de atrações, e uma área, né? Unir as duas atrações em uma área, e como isso poderia moldar o futuro dos filmes live action da Walt Disney Pictures. Tudo isso a gente vai falar logo depois da vinheta. Ok, vamos falar de Enrolados e Frozen, né? Se você, a essa altura, você não viu Enrolados ou Frozen, eu diria pra você assistir agora, né? Eu não vou lhe julgar, porque eu não assisti Titanic ainda. Vários filmes clássicos eu nunca assisti, mas sempre que alguém me pergunta: você nunca assistiu Titanic? Você nunca assistiu Harry Potter? E você também nunca assistiu Darby O'Gills ou Canção do Sul, vá se lascar. Mas é mais como uma piada, porque tipo, não é o tipo de filme que me atrai. Titanic ou Harry Potter, eu entendo a importância deles, eu vou assistir algum dia, mas por enquanto eu não sinto a vontade de assistir. Eu comecei a ver Senhor dos Anéis, no entanto. Eu vi o primeiro filme umas 2 vezes, porque eu sempre digo, não, esse ano vejo todo o Senhor dos Anéis, mas aí eu acabo nunca vendo. Mas eu divago. Enrolados e Frozen, a teoria não é minha, certo? Eu vi no canal Film Theory, né, que é do Matt Pett, que também é fundador do Game Theory. E a teoria dele é basicamente de que a Elsa e a Anna não são irmãs de sangue. Isso por quê? Porque a Elsa, ela tem poderes e a Anna não. Não só isso, mas a genética deles não bate. Ele explica bem mais o vídeo, eu vou deixar nos comentários. Se você tá ouvindo isso pelo MP3 baixado do ForShared, vê depois no YouTube, porque eu não tenho saco e eu acho que você também não vai ter saco para olhar nos comentários do arquivo, né? Enfim. Então, a genética não bate, a genética
Os pais da Anna e da Elsa têm... O pai tem olho verde, a mãe tem olho azul, se eu não me engano. E as duas meninas têm olhos azuis. É muito raro essa combinação acontecer. É quase impossível, né? Então alguma coisa está errada. Mas se a gente olhar para o casal de enrolados, os pais da Rapunzel, eles poderiam ter uma filha de olhos verdes e de olhos azuis. É provável. E a Rapunzel tem olhos verdes, né? E a teoria dele é basicamente de que as irmãs de sangue reais é a Elsa e a Rapunzel. E faz bastante sentido, já que os poderes dela são muito parecidos, né? Os poderes dela de... mas a Rapunzel cura pessoas com cabelo e a Elsa solta gelo. Ok, mas a Elsa, quando ela criou o Olaf, criou o Marshmallow e os Snowdies no curta Frozen Fever. Então ela dá vida também, assim como a Rapunzel. Ela tem o poder de criar vida, porque o Odin estava morto e ela ressuscitou o Odin. Da mesma forma, a Anna estava morta, estava congelada, ela virou gelo e a Elsa ressuscitou ela. Não é exatamente a mesma coisa, mas é na mesma linha. O poder tem a mesma base. As duas, inclusive, ressuscitam. A Rapunzel ressuscita o Odin pelas lágrimas dela, né? Se eu não me engano. Era? Eu não sei, faz um tempo que eu não vejo Enrolados. Mas eu lembro que a Elsa ressuscitou a Anna pelas lágrimas, né? Se eu não me engano, a Rapunzel também ressuscitou pelas lágrimas. Tem uma conexão aí. E, tipo, elas são as duas únicas princesas da Disney com poderes. Então, você tem que prestar um pouco mais de atenção nisso, né? E alguém prestou e fez essa teoria. A história, basicamente, é que a rainha do reino de Corona, que é baseado na Alemanha, estava muito doente. E ela precisava de uma flor do chá de uma flor para poder voltar à vida, né? Para poder se curar. E ela toma esse chá e acaba dando à luz a duas meninas, a Anna e a Rapunzel. A Mother Gothel, que eu não lembro como ela se chama na dublagem, porque eu não ouvi dublagem, vá se lascar, Luciano Huck. Ela raptou a Rapunzel para poder ficar jovem para sempre. E os reis, né, o rei e a rainha, com medo de perder também a outra filha, mandaram para um reino amigo deles, em Arendelle. E se você notar a geografia da Alemanha e da Noruega, tem um mar entre os dois. São reinos bastante vizinhos, né? São países bastante vizinhos. E eles mandaram para lá pro casal de Arendelle cuidar da menina. Né? Isso explicaria por que quando os pais da Anna e da Elsa levam ela para os Trolls, o pai gagueja para dizer se ela nasceu com poderes ou se ela foi amaldiçoada. Ele não estava lá, ele não sabe exatamente como foi. Era um detalhe que ele não sabia decorado, por assim dizer. E também os produtores já confirmaram, né, se eu não me engano, que eles confirmaram mesmo? Eu não, agora eu não estou lembrado mais, se eu não me engano, sim. Sim. No Reddit, os produtores eles confirmaram que a Rapunzel e Odin aparecem em Frozen quando eles abrem os portões. E, coincidentemente, aquele momento se passa 3 anos depois do acidente naval com os pais da Anna e da Elsa. 3 anos. 3 anos depois do náufrago, eles abriram os portões. E eles tinham ido justamente pro casamento da Rapunzel e do Eugene. E o intervalo de espaço entre Enrolados e Frozen é 3 anos. Então, eu acho muita coincidência, né? Se for realmente isso, foi uma trollada muito grande dos caras, porque eu acho difícil eles criarem um universo compartilhado. Porque, tipo, a Disney já fazia isso antigamente. Você via o Scar em Hércules, você viu o Kermit na Pequena Sereia, pelo amor de Deus. O Pateta, o Mickey. Então, esses easter eggs sempre existiram, né? Pode ser que eles só estejam levando a tradição adiante, né? Eu não sei.
Mas eu achei interessante, porque enquanto eu estava lendo a Disney Week uma vez, justamente sobre os pais da Anna e da Elsa, eu não lembro agora se era Disney Week ou se era o MDB, mas tanto faz, que o pai o rei de Arendelle, ele se parece muito com o Walt Disney, né? Ele tem um nariz meio grande, é magro e tem aquele bigodinho. A outra coincidência também que atrelam é que o Walt Disney teve 2 filhas, assim como o rei. Ele teve a Anna e a Elsa. E adivinha quem também teve uma das filhas adotadas? Pois é, uma das filhas de Walt Disney, a Sharon Mae, eu não sei como pronunciar, Sharon, ela é adotada. Então, se tudo isso for verdade, que a gente ainda vai ter que ver Frozen 2, né? Se tudo isso realmente for verdade, eu espero muito que a Rapunzel apareça nos pós-créditos dizendo: você acha que é a única princesa? Aí, bam, param, pam, 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 pam. Eu não sei a música dos Vingadores. Essa piada não foi pra lugar nenhum agora. Ai, ai. Mas ok, esse primeiro bloco foi bem rápido mesmo, só pra mostrar isso. Só pra deixar registrado esses detalhes, certo? Se você quiser ver o vídeo todo, vê o vídeo do Matchpad, porque ele explica muito melhor, de uma forma bem mais detalhada. É mais interessante, né? Se você entende inglês, é bem bom. Se você não entende, passe a entender. Use os vídeos dele para aprender. Sério, eu comecei a melhorar inglês só vendo vídeo de YouTube mesmo, especialmente dele e do Angry Video Game Nerd, porque ele fala um pouco mais devagar, é mais fácil entender do que, sei lá, o nossa área crítica. Você está ouvindo o podcast do Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. When the cryptos creak and the tombstones quake, folks got love for screaming way. Happy haunts materialize and begin to vocalize. Grinning ghosts come out to socialize. Mas ok, continuando aqui no nosso segundo bloco. Depois do aperitivo, né, o prato principal. Para você que não sabe, se você leu o artigo sobre a Disneyland que eu fiz, sobre a história, sobre as atrações mais famosas, eu diria para você ler depois aqui. Mas para dar um pequeno resumo, tem a rua principal na Disneyland, né, que leva tanto para o castelo da Bela Adormecida, como também leva para New Orleans Square, né, que é o pedaço baseado na Nova Orleans de antigamente, né, uma coisa bem clássica, assim, bem interiorana, bem interessante até. E na New Orleans Square é abrigada 2 das mais famosas atrações, que é a Mansão Mal Assombrada, a Haunted Mansion, e Pirates of the Caribbean, né, os Piratas do Caribe. Eu vou ficar usando essas 2 nomenclaturas à medida que eu achar mais confortável, tá? E como você deve saber, lá no início dos anos 2000, a Disney tentou fazer filmes baseados nessas atrações, né? Fez Piratas do Caribe, foi um sucesso, né? Estrondoso, teve 5 filmes, né, até agora. Não todos sejam bons, mas enfim, deu muita grana. Mansão Mal Assombrada, que foi um fracasso retumbante. E Country Bears, que ninguém se importou. E eu literalmente só lembro desse filme porque teve uma matéria sobre ele na revista Recreio. Eu lembro de coisas muito específicas, sim. E sim, eu tive medo dos ursos quando eu vi, porque eu era uma criança assustável, então... Enfim. O importante é que, de todas as franquias de filmes que eles tentaram fazer baseados em atrações, a única que vingou mesmo foi Piratas do Caribe. E como a gente sabe, Piratas do Caribe é um universo por si só, ela não se encaixa em nenhum outro universo. Mas houve um tempo na Disneyland que foi feito um projeto para unir as 2 atrações e a área do Tom Sawyer na Frontierland. Né? Frontierland, que é a área mais histórica, que fala sobre cowboys, sobre os desbravadores, sobre
Como é que é o nome que eles dão? Os pioneiros, né? Sobre índios, Davy Crockett e blá blá blá. Eu resenhei também o filme do Davy Crockett. É um filme bem interessante se você quiser assistir. Mas eu estou me apressando, né? Eu gostaria de apresentar vocês antes a um rapaz chamado Jean Lafitte. Jean Lafitte, ele foi um pirata real, né? Que ele lutou na Batalha de Nova Orleans. Ele é um daqueles piratas que tinham autorização de governos para praticar pirataria com inimigos. Né? Se eu não me engano, o nome que eles dão é bucaneiro ou... Tinha outro nome que eles não eram comissário? Não, era... Deixa eu olhar aqui. Então, pelo que eu pesquisei, Jean Lafitte, ele era um pirata que ele assaltava outros navios e revendia isso nas colônias americanas, né? Basicamente nossos piratas atuais, mas com menos glamour. Enfim, Jean Lafitte aparece em várias partes da Disneyland. Especificamente, tem uma âncora na New Orleans Square com uma placa indicando que aquela âncora pertenceu a Jean Lafitte, né? Porque ele era uma figura proeminente na história de Nova Orleans, né? Ele participou da Guerra de Nova Orleans, que também é contado no filme The Buccaneer de 1958, se eu não me engano, que é um remake de um filme de 1938. Eu tenho quase certeza que eu errei as datas, mas vocês pesquisam no Google e vocês acham. The Buccaneer, o nome do filme. O remake é bem bom, ele toma algumas liberdades, né, para tornar a história mais interessante, talvez até menos polêmica do que ela seria, mas é devagar. Enfim, essa âncora tá na Disneyland desde o primeiro dia. E provavelmente ela entrou meio que subliminarmente na mente de Ed Soto, que trabalhou na Disneyland, na Imagineering, justamente nesse projeto. Porque o que aconteceu? Para você ir para a ilha de Tom Sawyer, você tinha que pegar uma balsa para poder chegar lá, né? E esse processo era caro, né? Não estava dando o retorno que o parque gostaria de ter. Qual foi o projeto dele? O projeto dele era de ter uma passagem secreta da Haunted Mansion para uma catacumba, né? Essa catacumba ia dar para Piratas do Caribe e também para Tom Sawyer. Eu quase esqueci o nome. Piratas do Caribe é interessante também porque você entra lá na fila, né? Você sai da fila, você entra naquela parte para entrar nos barcos para ir para a atração em si. E se você olhar lá para cima, tem uma placa escrita Lafitte's Landing, né? Que é literalmente o Porto de Lafitte. Né? A tradução livre é o Porto de Lafitte. Então, ele faria esse túnel por debaixo do parque, né? Para poder economizar e levar mais gente sem necessidade de ter uma balsa. Quem quisesse pela balsa ia, quem quisesse ir por debaixo ia. E aí você saía na área do Tom Sawyer, ia ter no Fort Wilderness, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui, para vocês terem uma noção de como tanta coisa que tem. Normalmente eu faço tipo meia página com 5, 6 tópicos que não passa de uma linha. Agora tem 2 páginas com 3, 4 linhas, então... sim, o túnel que ia sair na ilha, ele ia dar para um canto que teria atrações para crianças, teria um jogo de atirar de canhões, teria um lugar que serviria sucos com aqueles pozinhos que você coloca na boca, e aqueles pozinhos de pirulito, eu não lembro como eles chamavam aqui, que você coloca o pirulito no pó, você bota na boca e começa a explodir na sua cabeça, sabe? Pronto, teria isso nos sucos, que eu não sei se seria interessante para tomar, mas eu tenho muita curiosidade de provar agora. Teoricamente seria baseado na pólvora dos chineses, mas eu ainda não sei como relacionar isso com Frontierland, porque parece meio, sei lá, parece meio estranho, mas enfim. Então, o Ed, à medida que ele ia estudando mais sobre Jean Lafitte, ele ia descobrindo essas relações, ele ia fazendo sketches, e até inclusive ele postou no Twitter dele há algum tempo que a ideia era fazer um túmulo, fazer um mausoléu pro Jean Lafitte, e desse mausoléu você ia para catacumba, né, que seria baseado nas catacumbas que ele viu em Paris. Atualmente tem uma pequena entrada, né,
já fechado com tijolos, com a data 1764. Essa seria, até onde eu sei, foi o mais próximo de fazerem realmente essa entrada para as catacumbas subterrâneas, né? Catacumba subterrânea é um pleonasmo, enfim, dane-se. Mas o projeto nunca foi para frente, porque provavelmente ia ser muito custoso. E também teria alguns problemas. Porque, por exemplo, você vai para Mansão Mal-Assombrada, você está atrás de algum tipo de experiência, né? Você vai para Piratas do Caribe, você quer outro tipo de experiência. Quando você começa a ligar as coisas assim nas rides, começa a perder um pouco daquele brilho, daquele charme original. Ao menos eu acho, tipo, beleza. Uma coisa é ter a ride, que deu origem ao filme, e o filme agora inspira também a ride. Na Piratas do Caribe de Xangai, ou é de Hong Kong, agora não estou lembrado, já foi feita do zero com referências aos filmes. Agora, na Piratas do Caribe, nos outros parques, tem o Jack Sparrow. Enfim, beleza. Mas quando você começa a juntar demais essas coisas, não fica um cano meio frouxo, sabe? Mas uma coisa que eles fazem muito até hoje, e que provavelmente foi baseado nessa ideia do Ed Soto, de fazer um universo compartilhado das rides, mas que na verdade é mais a Disney reaproveitando objetos, né, props. Por exemplo, o Fort Wilderness, uma hora ele acabou. Antes o pessoal podia ir lá e visitar e tal. Tinha lá um estátua era estátua ou animatrônica, agora eu não lembro, do Andrew Jackson, né, que lutou do lado do Jean Lafitte, segundo algumas histórias. Ele era o comandante na época, era o general. E o pessoal podia ir lá pra ver e tal, mas depois de um tempo, como não deu tanto retorno, acabaram e eles retematizaram a área para ser Pirates Lair, né? Que é para pegar mais a onda na carona. Não, carona na onda dos Piratas do Caribe. Eu tô trocando essa palavra tudo já essa hora. Tô com fome. Então, acabou o Fort Wilderness. O que raios eles foram fazer com as coisas? Mandou para as outras rides, horas. O uniforme e as botas do Andrew Jackson, eles foram parar na cena do sótão da Haunted Mansion. Assim como a cadeira que o Andrew Jackson usou, ela tá hoje em Piratas do Caribe, na cena final do Jack Sparrow se despedindo dos visitantes e tal, é a mesma cadeira. E o mesmo design da cadeira foi usado no filme de 2003 da Mansão Mal-Assombrada. São as cadeiras da sala de jantar. Então tem uma relação muito forte, em teoria, né, entre o universo compartilhado, mas na verdade são só easter eggs, é coisa que os fãs mais abilulados e sem vida social que ficam 2 horas da manhã fazendo podcast sobre Disney ficam pesquisando e procurando, né? Também tem um quadro do Jean Lafitte na área do sótão, mas não é bom o suficiente, assim, pelo menos pra mim não é uma conexão tão boa. Mas pode ter sido, sim, muito intencional, pra falar a verdade. Essa altura a gente não dá pra gente ter certeza quem fez aquilo, por que fez. Só rumores, né? Rumores que eu vi no blog Long Forgotten Haunted Mansion, né? Lá nos comentários, o próprio Ed Soto apareceu lá pra ajudar o debate, pra nos dar novas informações. O que é muito bom, na verdade. Porque o próprio dono do blog também falou que tinha alguém lá que conhecia a história, mas que não estava mais nativa, enfim. E o filme de 2003, ele também nos traz uma história de fundo, onde William Gracie, ele era um pirata, amigo de Lafitte, tem as duas pronúncias, enfim. E ele construiu uma passagem secreta na mansão por caso de algum pirata ter que se esconder ou ter que guardar tesouros por lá. E teve um tempo que a Disneyland fazia atrações ao ar livre de Piratas do Caribe, onde eles botaram lá alguns props aleatórios. E um dos objetos, né, que eles usavam lá, as encenações, eram dos quadros que mudam de idade da Mansão Mal-Assombrada. E sim, é mais reutilização de prop do que qualquer coisa, né? Eles podem fazer isso intencionalmente para atiçar os fãs?
Podem, mas o motivo principal é reutilizar props. Tipo o órgão da cena do baile na Mansão Mal-Assombrada. É o mesmo órgão de 20 mil léguas submarinas, né, que o Capitão Nemo tocava. Então, essa história, na verdade, seria um episódio do Headcanon, né, do Canhão de Cabeça, que eu só fiz um episódio criando a teoria que ligava Power Rangers, Doctor Who e o Mágico de Oz. Mas, à medida que eu fui pesquisando, eu vi que esse era um negócio muito bem documentado já. Tanto é que o post do blog sobre isso que eu li, do Long Forgotten, é de 2010. E ele foi atualizado esse ano. Então, é um negócio bem de conhecimento comum, eu não tenho muito o que adicionar. Agora, quando eu pesquisava sobre isso, eu não deixava de lembrar que vai ter um novo filme de Haunted Mansion. E é disso que a gente vai falar no próximo bloco. Você está ouvindo o podcast do Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Então, não dá muito certo fazer essa teoria ligando, porque é um negócio que é praticamente uma piada interna de quem manja do assunto, de quem trabalha lá também, meio que uma piada interna, né? Então não tem como fazer uma teoria sobre isso. Mas, considerando de que vai sair um filme novo da Mansão Mal-Assombrada, escrita e muito provavelmente dirigida pelo Guilherme Del Toro, eu não consigo parar de pensar nas possibilidades. Porque assim, Mansão Mal-Assombrada teve duas séries em quadrinhos. Uma que foi uma antologia, né, foram histórias soltas, e outra que foi uma história completa. O da história completa, na verdade, é uma história linda sobre superar os próprios medos, mas como eles não tiveram muito tempo para desenvolver bem, não ficou tão bom quanto poderia ser, né? Ele tem bons momentos, ele tem boas falas de motivação, tem bons personagens, mas não ficou... Quando começa a ficar bom, ele acaba, entende? É uma coisa que poderia ser melhor desenvolvida no filme, até porque a própria história envolve pirata também, né? Envolve um tesouro pirata dentro da mansão e etc. Eu não vou spoiler aqui. Se você quiser ler, vai ler, é muito bom. Mas a antologia, não só ela tem histórias soltas, mas ela tem uma história sobre a origem da mansão, que é inclusive muito parecida com a do filme, porque William Gracie, ele era um pirata, né? E que ele tinha amizade com o Jean Lafitte, já se encontrou com ele várias vezes. Inclusive, se não me engano, Lafitte foi quem financiou a construção da mansão. E lá ele decide mudar de nome, né, para poder viver uma vida tranquila. Se apaixona por Constance e tem alguma treta lá com a Madame Leota e aí todo mundo morreu. Acabou. É uma boa história, é uma história interessante. Porque ele relaciona muito elemento da Ride, mas ao mesmo tempo ele consegue andar com as próprias pernas, né? Acho que as 3 primeiras partes é só a história dele como pirata e é legitimamente interessante. E sim, Mansão Mal-Assombrada é uma franquia que merece um reboot nos cinemas, né? Nas mãos de alguém que sabe o que está fazendo, e eu acho que o Guilherme Del Toro sabe como fazer essa história funcionar. Mas também eu não deixo de olhar para Piratas do Caribe e pensar: vamos fazer um reboot aí, tipo, de boas. Porque, tipo, o primeiro filme foi uma aposta. E deu certo, deu muito certo. Até hoje, ele se sustenta muito bem como legítimo filme de aventura e divertido, interessante, com personagens interessantes, com um plot interessante, que adapta elementos da Ride muito bem. Porque, tipo, na Ride você vê esqueletos, pirata e é só aquilo. Eles não te dão muita explicação além do que você vê. Mas você pode criar suas próprias teorias e
É um negócio interessante dessa ride porque ela te deixa imaginar o que é aquilo. É uma narrativa de começo, meio e fim. O cara tocando banjo que a gente vê no começo. Aliás, não é o cara que tá tocando banjo, ele tá só fumando um cachimbo mesmo. Mas o cara no começo ele é um pirata e ele tá lembrando da vida dele como pirata, ele tá contando isso pra gente. Começa a criar essas teorias e é um dos motivos pelo qual eu não acho que eles fariam um universo compartilhado nas rides também, né? Iria estragar um pouco isso, né? Que era o conceito original. Mas eles conseguiram adaptar bem, colocando elementos fantásticos que casam bem com o conceito, casam bem. E é um negócio original, eu acho que eu nunca vi ninguém usar esse tema de piratas amaldiçoados como o Piratas do Caribe fez. E é um filme muito bom mesmo. Mas aí veio o segundo filme e ele era bom. E você começa a notar um outro problema. Tem um carro tocando alarme na rua. Eu não sei se tá saindo. Eu acho que não tá saindo, não, mas enfim. Então, você começa a notar um pouco mais de problema na narrativa, começa a ficar um negócio meio arrastado, começa a querer se levar a sério demais e é bom, mas você fica tá indo por um caminho ruim. E aí depois vem o terceiro filme, aí termina de lascar tudo e começou a se levar a sério demais, começou a querer ser artístico demais e grandioso e épico demais. Não, só ser um filme sobre piratas, tá bom demais, não precisa mais que isso. Você pode sim levar para direções maiores, mas vamos com calma, vocês estão querendo ficar épicos demais muito cedo, isso não é bom. E aí veio o quarto filme que finalmente eles tentaram montar um pouco mais as raízes com uma história direta, uma história interessante, mas ainda mais compreensível, né, mais acompanhável. Mas que muita gente não gostou, eu imagino que Piratas do Caribe 4 seja tipo Dragon Ball GT. Mas eu nunca vi Dragon Ball GT ou Dragon Ball Z ou Dragon Ball, então... Enfim. E Piratas do Caribe 5 que eu já ouvi muito mal. É uma franquia cansada. Jack Sparrow tá cansado. Johnny Depp, ele tá velho. Ele já não tem a mesma graça de antes. Você pode até não notar isso, mas... Você sabe que ele não aguenta mais. Mas onde eu quero chegar com isso? Piratas do Caribe, no cinema, não pode se focar só em Jack Sparrow. Sim, foi feita baseada no Jack Sparrow, baseado nos livros dos Piratas do Caribe, né? Caso você não saiba, tem uma série de livros sobre a infância e juventude do Jack Sparrow. E o filme foi bem nessa linha mesmo. Mas não é só isso. É como se tu quisesse que os próximos filmes de Transformers ou qualquer coisa relacionada a Transformers fosse só sobre Sam Witwicky. Eu lembro até de uma vez que eu tava lendo Transformers Heart of Steel e meu amigo perguntou se tinha alguma coisa a ver com Sam Witwicky. Eu, não, nada a ver. Isso aqui veio antes até. Eu acho que veio antes, eu não tô lembrado agora, mas dane-se. Então Piratas do Caribe dá pra seguir a mesma linha. Você pode contar boas histórias sobre piratas sem usar o Jack Sparrow. Pode ser até no mesmo universo, não me importo. Mas novos personagens. A gente pode acompanhar um novo grupo de piratas, um novo bando de piratas em busca, sei lá, de algum tesouro mitológico, não sei. E aí um desses piratas, ele se cansar da vida de pirata, querer ficar num lugar e descansar. E aí ele faz uma parceria com o Jean Lafitte para poder construir a mansão dele. Entenderam? Eu não sei se eles fariam isso, porque é meio complicado, sabe? Em termos de mercado, porque o público tá acostumado com Jack Sparrow, né? E assim, se você tiver um filme de Piratas do Caribe sem o Jack Sparrow, você vai ter que trabalhar uma nova imagem, você vai ter que trabalhar novos personagens, novos atores e trabalhar o público também, para que eles se acostumem, para que eles gostem daqueles personagens. E isso não é fácil.
é muito difícil você se desprender da imagem do personagem, que nem o Hugh Jackman com Logan, né? Ou o Tommy com Power Rangers. É meio difícil você desassociar aquilo. Aí você vai ter um Piratas do Caribe sem Jack Sparrow. Muita gente, se não tem Jack Sparrow, não tem por que eu ver. Então você vai ter que gastar um trabalho extra, vai ter que gastar um dinheiro extra para poder o público se acostumar com essa ideia. Mas eu não acho que seja muito difícil nesse sentido, né? Para os criadores vai ser um pouco mais complicado. Porque você tem que fazer um novo personagem, com nova personalidade, que não seja aquela personalidade Johnny Depp, que basicamente hoje só interpreta um personagem, né? Ou é o Chapeleiro Maluco da Alice do Burton, ou é o Jack Sparrow. Né? Ele só faz isso agora. Mas aí você tem que fazer novos personagens, vai ter que fazer novas histórias, podendo ser até, sei lá, fazer um admirador do Jack Sparrow, para fazer logo um link, para poder fazer como aquela passada de bastão, que é uma coisa que Caça-Fantasmas não fez, que foi um erro gravíssimo. Quando você faz uma mudança assim de franquia, né, ou de série mesmo, o Super Sentai faz isso todo ano, é uma coisa interessante você ter os personagens antigos passando a tocha para outros personagens, para os novos personagens, como se fosse um selo de garantia, como se fosse também... Cria até aquele sentimento de família mesmo. Uma nova geração de personagens está por vir e vocês agora estão na mão deles. Então, mas nós confiamos neles, então vocês também deveriam confiar. Cria esse sentimento mais de familiaridade. Então, se o personagem novo ele fosse o admirador de Jack Sparrow, faria mais sentido e seria até identificável para o público, porque o público também é um admirador de Jack Sparrow, né? O problema seria se você levasse isso muito longe e tentasse fazer ele um Kylo Ren da vida, né? Porque o Kylo Ren ele é um admirador do Darth Vader, mas não só isso, ele quer ser o Darth Vader. E os produtores foram muito inteligentes de colocar uma personalidade própria nele ao mesmo tempo que ele tenta ser o Darth Vader, né? Então teria que ter uma coisa nesse sentido também para esses novos personagens. E seria muito interessante, seria. Eu adoraria ver novas histórias relacionadas a Piratas do Caribe e talvez relacionado esse filme a Haunted Mansion. E eu pensei agora, o universo compartilhado agora tá tão na moda que seria mais interessante ainda se eles fizessem o contrário disso, né? Ao invés de fazer o universo compartilhado, eles só jogassem referências mesmo, né? Sei lá, bota a cadeira. Bota a cadeira que apareceu no Haunted Mansion, no filme, coloca lá de alguma forma. Só no background mesmo. Bota no escritório do capitão. Ou sei lá, coloca um pirata, tipo um pirata figurante. A equipe pirata principal vai ter que enfrentar outros piratas, e aí um desses piratas, que assim, ele não chama muito a atenção, mas ele é engraçadinho e tal, ele meio que conquista o público. E aí no filme da Haunted Mansion ele aparece lá como figurante. É só isso que eu quero, pra mim é o suficiente. Não precisa fazer universo compartilhado, seria legal, mas tá um negócio tão em moda agora que a gente tá vivendo a era do universo compartilhado. Marvel tem, DC tem, a Universal tá tentando fazer isso agora. É meio retardado, sabe? Assim, eles estão querendo, os fãs estão querendo empurrar isso pra Pixar também, colocar os filmes deles todos no universo só, mas não vai dar certo, não vai funcionar, não é assim que a Pixar trabalha. Eu acho até que os caras são contratualmente proibidos de olhar esse tipo de coisa, né, para não influenciar o trabalho deles. Agora, assim, conhecendo a Disney atual como eu conheço, eu acho muito, muito provável que eles fizessem o universo compartilhado mesmo, porque eles fazem essas coisas só pra irritar a gente, cara. Eles tomam decisão idiota só pra irritar a gente. Tipo, o Rei Leão. O que vai ser o Rei Leão? Vai ser uma animação parecida com live action. E eles vão vender como live action. Ok, se eu quero ver o Rei Leão, então eu vou assistir o Rei Leão de 94. Eu já falei isso no podcast. Mas é porque é um negócio que me irrita. É tipo, parece que
tem um caminho bom, tem um caminho ótimo, um caminho criativo que pode ser muito difícil de fazer, pode ser muito difícil de botar pra frente, mas é um negócio que, ao meu ver, vale a pena tentar, vale a pena arriscar porque tá saindo da caixa atual. Todo mundo já tá ficando cansado de universo compartilhado. Depois que a DC começou a fazer isso, aliás, a Marvel começou a fazer, a DC quis copiar e fez totalmente errado. A Universal também começou com o pé esquerdo e eu duvido que eles vão conseguir fazer um negócio bom com isso também. Então, seria mais interessante fazer como as rides, né? Olha o que é o conceito mais legal. É o de você tentar adaptar realmente a ride em filme, tentar emular a experiência da ride em uma narrativa de 3 atos, com personagens, com história, com subplots, etc. Claro, é um pouco difícil porque, a Mansão Mal-Assombrada ela funciona mais como um museu mesmo, ela não tem tanta interatividade, não tem uma história. Piratas do Caribe tem mais uma história, né, que você pode argumentar. Não, é só uma cena de pirata aleatória. Ok, mas eu consigo ver uma história ali. Eu consigo ver o cara lá do começo contando: nos meus dias era muito mais legal. E aí a gente começa a entrar na mente do cara, entende? E aí a gente vê, as últimas memórias dele, que é todo mundo lá praticamente morto por causa de, sei lá, alguma maldição, ou morreram de velhice mesmo. E aí a gente vê antes disso, que foi como eles chegaram até ali. Então, é uma narrativa interessante. Mansão Assombrada eu não consigo pensar tanto, mas os quadrinhos, e não só os quadrinhos, mas o jogo também de GameCube, de Play 2, eles fizeram um trabalho fantástico em dar personagens e fazer referências à ride, ao mesmo tempo ser uma coisa própria. Se você não jogou o jogo de Play 2 de GameCube, vai jogar, porque como game designer é um negócio muito legal. Ele sempre te pega de surpresa de algum jeito. Cada sala é uma regra diferente para você decifrar. O jogo de puzzle, ao mesmo tempo que é um jogo de aventura e de tiro, é fantástico, é fantástico. E tem uma história interessante, é uma história bem boba, mas até que funciona melhor do que a do filme. Que tem um mago lá do mal que quer dominar a mansão para fazer um exército de fantasmas ou algo assim. É um negócio bem retardado, mas funciona. Eu nem lembro se é realmente essa história, na verdade. Porque faz um tempo que eu joguei o jogo e eu não terminei ainda, então Mas é o tipo de coisa que poderia ser usado no filme, porque no jogo você joga com um escritor de história de terror que é chamado para essa casa e tal, para poder ajudar os fantasmas a se livrar do mago. Porque assim, a mansão ela não é necessariamente um lugar ruim, ela só é habitada por fantasmas. Fantasmas que foram para lá basicamente como uma colônia de férias, uma colônia de descanso, etc. Claro, algumas das histórias que fizeram baseado toma por outro lado, são os fantasmas que não conseguiram passar por outro lado e acabaram hospedados lá até que eles conseguirem passar, alguma coisa assim. Mas o conceito original é que fosse um lugar de descanso. Dá para casar as duas coisas, no entanto, né? Dá para juntar os dois conceitos, mas eu não sei exatamente como fazer isso em um filme, porque, como eu disse, é meio estranho você pegar para fazer uma narrativa de 3 atos. Piratas do Caribe é mais fácil. Mas Então, Sawyer, como fica nisso? Sei lá, eu nunca li o livro. Nunca vi no filme, não sei nada sobre Tom Sawyer, exceto que tinha alguma treta sobre racismo que eu tô com muita preguiça de pesquisar agora. Mas durante o tempo tinha realmente esse plano de fazer as rides todas interligadas, mas eu acho que hoje, como o universo compartilhado tá um negócio tão batido já, era mais negócio pra Disney fazer uma coisa diferente. E talvez isso pudesse até ser feito com outras rides, Tomorrowland ou It's a Small World. Vai sair o filme de It's a Small World, vocês sabem, né? Aquela ride que você entra no barco e passa por um monte de pivete cantando a mesma música grudenta e irritante em 30 línguas diferentes. Vai ter um filme sobre isso. A Disney... Eu vou pegar a lista
Pra vocês verem que eu não tô mentindo. A página da Wikipedia aqui da lista de filmes da Walt Disney Pictures. A gente tem... Cadê? Qual é o último aqui que vai sair? Ok, depois dos Incríveis tem um filme sem título ainda, de conto de fadas. Tem Quebra-Nozes, Detona Ralph 2, Mary Poppins, Dumbo. Vai ter mais um filme de aviões, meu Deus. Vai ter Toy Story 4. Ah, sim, o terceiro filme de aviões vai ser no espaço, né? Eu esqueci, eles falaram na D23, mas eu deixei passar. Vai ter Frozen 2. Vai ter o live action de Mulan, né, em 2019. Em 2020 vai ter Gigantic. E daí vai ter vários sem título ainda. Mas, vamos lá. Depois, os que ainda estão sem data. A gente tem Aladdin, Peter Pan, vai ter um Peter Pan em 2021. Meu Deus, qual é o problema desses caras? Parem de fazer remakes. Ok. A gente vai ter Aladdin, vai ter Artemis Fowl, que eu até me interessei em ler os quadrinhos, mas eu nunca comprei. Beat, Bob the Musical, Capitão Nemo. Interessante. Vai ter um filme de Tic-Tac, os Defensores da Lei. Christopher Robin. Cruella, vamos se lascar. Desencantado, Don Quixote. Interessante. Gárgulas. Gênios, Goblins. Cadê aqui? Imagine Nathan. Que raio de filme é esse? Tem um monte de filme aqui que eu não... Inspetor Bugiganga. Tem mais um reboot de Tron. Vai ter aparentemente mais vai ter um filme baseado na Tiki Room. Vai ter um remake de Splash. Vai ter um remake de Black Hole. Vai ter remake de Something Wicked This Way Comes. Vai ter um filme sobre o Príncipe Encantado. Oliver Twist. Ok, aqui tem Lenda do Tesouro Perdido 3, mas isso não é importante agora. Eu vou considerar só tudo como rumores, mas pra continuar o que eu tava dizendo, eles vão fazer mais filmes baseados em atrações dos parques, como It's a Small World, Jungle Cruise, tem outro aqui que eu tinha visto, Magic Kingdom, Tiki Room, né, baseado na Tiki Room. Então sim, eles vão fazer mais filmes baseados nas atrações das rides. Eles vão todos ser parte do mesmo universo? Complicado, eu creio que não, mas eles vão fazer um filme sobre o Magic Kingdom, então talvez tenha alguma coisa a ver com isso, eu não sei. Eu pessoalmente eu não gostaria que eles fizessem, né, um universo compartilhado, porque é um conceito já batido, como já repeti aqui milhares de vezes. Mas conhecendo a Disney como eu conheço, eles muito provavelmente vão fazer isso porque dá mais dinheiro, porque chama mais atenção. E é a Disney, né? A Disney é dona da Marvel. Ela vem fazendo isso há 10 anos. E tem dado certo, eles sabem como fazer dar certo, ao contrário da DC e da Universal. E pelo que eu tô lendo aqui sobre a entrevista do Jon Favreau sobre Magic Kingdom, porque sim, ele também vai fazer esse filme da Magic Kingdom, mas ele parece um conceito muito parecido com a série de livros do Magic Keepers, uma coisa assim, que é basicamente um monte de moleque que recebe pistas para resolver enigmas e salvar o mundo dentro da Disneyland depois que tudo se fecha. Basicamente o Noite no Museu, só que na Disneyland, né? Mas enfim, o que você acha de tudo isso? Você acha que a Disney devia fazer um universo compartilhado dos parques também, dos filmes baseados nos parques? Piratas do Caribe merece um reboot? Precisa de um reboot? A gente precisa de outro filme da Mansão Assombrosa? Ok, a gente precisa de outro filme da Mansão Assombrosa, isso é. Mas como você gostaria que fosse? O que você gostaria de ver? Especialmente se tratando do Guillermo del Toro. Você acha que vai ser mais assustador? Você acha que vai ser meio a meio? Vai ser meio bobo? Porque a gente sabe como input de engravatado pode mudar um filme, como aconteceu com Cool World, do Ralph Bakshi, né? Que o Ralph Bakshi fez o filme lá todo bonitinho, o roteiro, aí chegou o primeiro dia de filmagem, deram outro roteiro pra ele. Foi uma tragédia.
Mas enfim, o que é que você acha disso? Você acha que vale a pena investir nessas ideias para Disney e para o público também, que é mais importante? Você me diga aí e vamos bater um papo sobre isso, né? Talvez? Yo ho, pirates like for me. Yo ho, pirates like for me. We pillage, we plunder, we raffle, we loot, we kidnap and ravage and don't give a hoot. Então era isso que eu tinha para vocês hoje. Fiquem ligados nos próximos dias, porque eu tô preparando as coisas muito interessantes para vocês. Eu tô muito empolgado. Esse podcast foi basicamente porque a Natália me insultou a fazer, né? Eu falando com ela, eu tô começando assim, a criar uma teoria ligando Piratas do Caribe e Haunted Mansion, porque tem vários pontos e blá blá blá, expliquei algumas coisas bem por cima. Ela me mandou um áudio, que é uma coisa que ela nunca faz. Ela me mandou um áudio, eu quero essa teoria na minha mesa em 5 minutos. Vamos trabalhar. Eu adoro esse pessoal que me bota pra fazer as coisas assim, sabe? Exceto quando vocês me mandam assistir o filme da Kéfera. Meu Deus. Eu tô brincando. Se você tiver alguma sugestão de filme, por favor, me manda. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, manda a contribuição do Ko-fi, eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser fazer as duas coisas, você pode ter certeza que eu vou olhar com muito mais carinho para sua oferta e para sua sugestão. Se você me der $3, né? Acho que é o preço do Ko-fi. Se você me der $3, resenha esse filme, eu vou olhar para sua sugestão com tanto carinho, com tanto amor, querendo lhe abraçar. Muito provável que eu faça realmente. Eu tô vendo aqui no meu computador, no meu monitor, eu coloco uns post-its pra me lembrar das coisas. Tem tanta coisa ainda pra fazer que eu não fiz ainda, que eu tô empolgado pra fazer, mas começa a aparecer essas coisas e tal. Esse podcast é a segunda vez que eu tô gravando. Eu gravei ontem e não deu certo, ficou muito, muito baldeado. Eu tô regravando hoje de novo pra ver se fica mais direitinho. Então, essas coisas acabam tomando muito do meu tempo. Então eu espero que vocês entendam, porque... Ok, eu vou dizer só uma das coisas aqui, que é os live actions de Death Note. Antes de sair o filme da Netflix, ou talvez até um pouco depois, eu vou resenhar todos os live actions de Death Note. Os 3 filmes principais, as 3 séries, eu vou resenhar tudo, mas tudo no seu devido tempo. E sim, obviamente eu vou resenhar o filme da Netflix, né? Então, basicamente, isso era tudo por hoje. Obrigado por ter ouvido até aqui, ter aguentado eu ficar falando sobre Disney esse tempo todo, porque às vezes é um negócio que eu me sinto muito preso, eu não gosto de me sentir preso, né? Mas enfim, é isso e até a próxima e se cuidem. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.